Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News de sexta-feira informativa. No começa Pangola, ex-presidente da República José Eduardo dos Santos estava a ser ouvido no processo de acusação de tráfico de influência que pesa sobre Lula da Silva na história que envolve BNDES e Odebrecht, Angola. A solicitação feita pelo presidente brasileiro Lula da Silva, na sequência de mais uma ação em que é acusado de tráfico de influência em contratos do BNDES e da Odebrecht em Angola, mereceu o aval do juiz da causa, que pretende que os réus enviem as perguntas que devem ser respondidas por carta. Além do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, outros ministros angolanos que tiveram participação nos contratos da linha de crédito do BNDES, junto da Odebrecht, também deverão se manifestar. Sabe-se, entretanto, que a defesa de Lula da Silva pretende com o facto provar que a relação entre a empreiteira e o governo angolano existia antes mesmo do governo PT. Recorde-se que o Ministério Público Federal alega que Lula praticou tráfico de influências nestes contratos e, em contrapartida, negociou repasses para o seu partido. Na Mali, junta militar afirma que também reúne partidos políticos e sociedade civil nesse final de semana para consultas sobre transição para devolver poder aos civis. Entre os participantes estará o movimento 5 de junho, reunião das forças patrióticas da oposição. Uma das figuras da crise por ter liderado o protesto contra o ex-presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Até ocorrer o golpe militar, o M5-RFP tinha manifestado indignação por não ter sido convidado para as primeiras negociações. A junta explicou em um comunicado que estas reuniões têm como objetivo chegar a um acordo sobre a transição, definir o plano, os órgãos da transição e, finalmente, contribuir para o desenvolvimento da Carta de Transição. Independente desde 1960, o Mali viveu em 18 de agosto o quarto golpe militar na história do país. Já o presidente de Portugal quer reconfiguração institucional entre União Europeia e África até fim da presidência portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda, mas é preciso haver menos organismos e novas organizações mais operacionais. O presidente da República de Portugal defende, segundo a Lusa, que a União Europeia deve fortalecer o seu relacionamento com a África através de uma reconfiguração institucional até ao fim da presidência portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa defende que a cooperação entre a Europa e a África tem de mudar estruturalmente com um novo quadro comum ao nível institucional, considerando que organizações concebidas noutra era estão agora largamente ultrapassadas. O presidente português reiterou ainda que é preciso haver menos organismos e novas organizações mais operacionais, afirmando que se deve integrar os diferentes sistemas financeiros, fortalecer o financiamento europeu relativamente à África de forma rápida. Considerações feitas durante uma conversa com o presidente da República do Ghana, inserida na terceira edição do Fórum Euro-África, que se realizou por videoconferência devido à pandemia. Na Zimbábue, mortes de elefantes é preocupante. O número aumenta para 22 e mortes se acontecem de forma misteriosa. Mais mortes são esperadas nos próximos dias, afirmou um porta-voz da Agência de Parques do país. Já o porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques Nacionais e Vida Selvagem do Zimbábue disse que a maioria dos elefantes que estão a morrer são jovens ou fracos. Com a escassez de comida, os elefantes mais jovens que não conseguem alcançar os galhos mais altos das árvores acabam por comer de tudo e parte da vegetação que comem pode ser venenosa. O Zimbábue tem enfrentado sucessivas secas induzivas pelo clima nos últimos anos, deixando os animais com menos água e vegetação para alimentação. Além de uma possível infecção bacteriana, suspeita-se que alguns dos animais devem estar a morrer devido ao estresse de caminhar longas distâncias em busca de comida e água. Informações GOSSI sobre Covid-19. Na Cabo Verde, o governo afirma que mais de 350 empresas teve acesso a crédito bancário com garantias de Estado em até 80%
no montante de mais de 2,8 milhões de contos. O governo garante que as medidas adotadas para fazer face à pandemia da Covid-19, visando o reforço da liquidez das empresas, das famílias e proteção dos empregos, continuam a ter impacto bastante positivo. O mesmo adianta que até à data, mais de 350 empresas de diferentes setores de atividade econômica tiveram acesso a crédito bancário, com garantias do Estado em até 80%, no montante de mais de 2,8 milhões de contos, através da linha de crédito especial Covid-19. No que se concerne a garantias do Estado, dados apontam que foram aprovadas e emitidas 4 garantias, no valor que ultrapassa os 56 mil contos, para participações em concursos de obras, cujos montantes totais ascendem aos 363 mil contos. Quanto às medidas de apoio ao emprego, no quadro do regime layoff, entre os meses de abril e agosto, mais de 23 mil trabalhadores receberam o subsídio correspondente a 70% do salário bruto, metade do qual assumido pelo Estado, através do INPS, somando mais de 872 mil contos. Foram pagos também, segundo a mesma fonte, no período de abril a junho, subsídio de desemprego a 2.129 trabalhadores, totalizando o valor de 54 mil contos. Após alívio de medidas restritivas na Moçambique, aulas já foi retomado em instituições de ensino, se aposta na pulverização de espaços logo a seguir a cada aula. No entanto, ainda não se registra muita adesão dos alunos. Os níveis terminais das universidades que conseguiram reunir condições retomaram as aulas no dia 18 de agosto, mas, ao que se vê, não registram fluxo de estudantes. Os poucos que encontramos nos corredores de alguns estabelecimentos de ensino superior disseram-nos que os colegas receiam contaminações pelo coronavírus. Entre os encarregados, há quem encoraja a retoma com todos os cuidados. Acho oportuno, sim. Acho oportuno. Podem retomar, desde que tenham cuidado. As aulas virtuais foram uma experiência proveitosa para alguns estudantes. Foi uma experiência boa porque aprendemos muita coisa e durante esse tempo que estivemos em casa nos permitiu refletir melhor, tivemos mais tempo para estudar, diferentemente das aulas presenciais. Ter estado em casa nesta época de pandemia, eu posso dizer que trouxe aspectos negativos assim como positivos. No entanto, nós procuramos ao máximo nos adaptar, nos esforçando ao máximo para nos manter atualizados no que tange às aulas, né? O mesmo não se pode dizer dos que não dispõem de dispositivos que lhes permitam receber aulas virtuais. Nem todos puderam acompanhar as aulas online. Esta é a parte negativa, porque nem todos dispõem de plataformas, dispõem de dispositivos que suportam estas plataformas. Em conversas não gravadas, constatamos que as universidades privadas estão a se debater com o dilema das propinas que o grosso dos estudantes não pagou durante os meses do encerramento das aulas. Assim, a retoma está a ser acompanhada pela busca de recuperação de fundos por parte dessas instituições. Não pode pagar aquilo que não consumiram. As reitorias das universidades que visitamos não nos receberam, alegando estar em atividades para manter as condições criadas para a retoma das aulas, com destaque para a pulverização das salas no fim de cada aula. Já na Portugal, autoridades falam o país está pronto para regresso às aulas ainda nesse mês. Informação avançada para a Diretora-Geral de Saúde. Precisamente sobre a retoma da atividade escolar e o início do novo ano letivo, Graça Freitas afirmou que a Direção-Geral da Saúde está perfeitamente alinhada com a Organização Mundial de Saúde. No dia 31, nós verificamos que estávamos perfeitamente alinhados com a Organização Mundial da Saúde. E, portanto, em Portugal, o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde e, obviamente, as respectivas direções-gerais partiram desse princípio de que as aulas deveriam começar e deveriam ser o mínimo possível afetadas. De recordar que o ano letivo em Portugal arranca entre os dias 14 e 17 de setembro. E pandemia de coronavírus dificulta ainda mais acesso de crianças refugiadas à educação.
Segundo a Organização das Nações Unidas, quase 2 milhões de crianças que fugiram do país de origem estão fora da escola. E a ONU estima que esse número deve aumentar com as limitações impostas pelo isolamento social. Grécia anuncia primeiro caso de Covid-19 em campo de refugiados na ilha de Lesbos, onde vive quase 13 mil pessoas. De acordo com as autoridades, trata-se de um homem de nacionalidade somali de 40 anos que apresentou resultado positivo para a Covid-19 em teste realizado. O campo foi submetido a quarentena de 14 dias pelo governo grego. Equipes da Organização Nacional de Saúde Pública do país se deslocaram ao local para o rastreamento de contactos diretos do cidadão em causa. Na França, um resort nudista se tornou novo foco de Covid-19 no país. O surto já atingiu 30% dos testados na zona, um dos países mais afetados pelo coronavírus na Europa. A França colocou em prática um dos confinamentos mais rigorosos da região, mas voltou a ver o número de infecções subir após o relaxamento da quarentena. Cerca de 76 países estão empenhados em aderir a um plano global de alocação de vacinas contra a Covid-19, coliderado pela Organização Mundial da Saúde, que visa ajudar a comprar e distribuir os imunizantes de forma justa. Pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos fica abaixo de 1 milhão em agosto, é a segunda queda desde o início da pandemia. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na última semana de agosto. 881 mil norte-americanos deram entrada para receber o benefício. Apesar da queda, o índice ainda é maior que a média anterior à pandemia. Na semana encerrada em 14 de março, foram 282 mil. A recuperação do mercado de trabalho americano perde força com a manutenção da pandemia. E gostem também para a revista de imprensa. Mais informações, cuida Lina Ramos. A resgate da trazer socorristas encontra sinais de vida um mês depois da explosão na Beirute. Segundo um socorrista, sinais da respiração e pulso, junto com o sensor da temperatura, significa que há possibilidade de vida. Agora a Europa já está a trazer Reino Unido, pode voltar a excluir Portugal, depois de casos de Covid-19 ter voltado a aumentar. Euronews, Grécia rejeita anúncio de diálogo com a Turquia feito para a NATO. E Mundo ao Minuto, da 13 Covid-19, a França encerra 22 escolas 4 dias depois do início de aulas. Voa também da 13 informação de Covid-19, mas que Cruz Vermelha abre o maior centro de tratamento em Pemba, pensando na deslocados da insurgência. A Jazeera Pacífico está a que médicos sul-coreanos se acaba com greve para reformas com o aumento de vírus. E por último, Angola está a trazer aqui na Mali, após AVC, o presidente Keita teve alta e deve seguir tratamento no estrangeiro. Por hoje é tudo, te desejo a continuação de uma ótima sexta-feira.